essa cabeça, não é hora de parar. Não entregue sua mente para o mal. Se alojar e conduzir seu... Olá, meus amados irmãos e seguidores de todas as partes, onde estiverem me vendo aí no YouTube, no Messenger, no Telegram, no Instagram, ou no Face, os meus cumprimentos. Eu sou o pastor Isaías Oliveira Soares, e sirvo a Deus no Ministério Pastoral desde 1970, e depois pastorear 23 igrejas, além de 2 viagens, missões no exterior, no Equador e na África. Agora estou jubilado pela Convenção Estadual da Assembleia de Deus do Estado da Bahia, presidida pelo pastor Valdomiro Pereira da Silva. Eu tive a felicidade de fazer mestrado em Ciência da Religião e mais 2 cursos superiores em Teologia, um em português e outro em espanhol. Também licenciatura em Letras, português e inglês, literatura, redação, e ainda formação em psicanálise clínica. E estou aqui com vontade de fazer esta live para falar sobre a função pastoral e a psicanálise. Haja vista que há muita discrepância nesse assunto, eu nem sei nem porquê. E o texto que eu escolhi para a abertura dessa live está no capítulo 15, verso 4 de Romanos. Lemos assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Esse é o texto que eu achei por bem da abertura desta live. E vou falar inicialmente sobre Deus e as ciências. Deus, quem é Deus? De acordo com a Bíblia, Deus é o Criador do universo. Ele é o Todo-Poderoso, eterno, justo, bondoso, carinhoso, paciente e onisciente. Ele é o Pai Celestial, em quem reside toda a sabedoria e toda a ciência, como Paulo escreveu aos Colossenses capítulo 2. Olha o que Paulo fala: porque quero que saibais que quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai de Jesus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E segundo Freud, eu quero falar sobre ele aqui. Quem foi Freud? Ele é conhecido como o pai da psicanálise, e a gente precisa entender que ele é conhecido como o pai da psicanálise, mas a psicanálise veio de Deus, porque Deus ele é a fonte, ele é a origem de toda a ciência, tudo que se conhece sobre a Terra. E Freud está entre os grandes inventores, do Thomas Edison, que foi inventor da lâmpada, Alexandre Graham Bell, inventor do telefone, Marie Curie, foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel de Física e Química, Albert Einstein, físico e matemático alemão, que publicou a teoria da relatividade especial. Depois temos Leonardo da Vinci, foi o polímata, indivíduo com conhecimento avançado em diversas áreas do conhecimento do período do Renascimento. E, finalizando, temos Santos Dumont, inventor do avião, que é nosso conterrâneo brasileiro. Aí não esquecem de falar de Johann Gutenberg, na invenção do prelo em 1450, que possibilitou que a Bíblia fosse impressa em livros. Agora, o que é a psicanálise? A psicanálise é a psicoterapia que estuda a mente inconsciente e ajuda as pessoas a compreenderem os seus sentimentos e emoções. Foi desenvolvida pelo médico Sigmund Freud, que é frequentemente, já repito,
chamado de pai da psicanálise. Agora, o que é mente inconsciente? Na teoria psicanalítica da personalidade segundo Freud, a mente inconsciente é definida como um reservatório de sentimentos, pensamentos, impulsos e memórias que estão fora da percepção consciente. Aí eu fiz aqui um gráfico aqui mostrando as instâncias da mente. Segundo Freud, ele dividiu a mente humana em 3 níveis de consciência. A primeira delas é a mente consciente. É aquela que inclui tudo que os seres humanos têm contato pela racionalidade. Mas essa parte consciente é o que vocês estão me vendo agora. Ela vem pelos olhos, a gente olhando, a gente não só grava, filma, tudo que a gente ouve, tudo a gente vê, tudo a gente percebe, as coisas que a gente gosta e as coisas que não gosta. Pois bem, só que daqui a pouco, essas coisas que eu estou filmando, que eu estou gravando, que eu estou captando, elas vão ter que ocupar o lugar para outras coisas que eu vou gravar. Então, vai para o subconsciente, que é, segundo o Freud, a mente pré-consciente ou subconsciência é o porte que guarda as memórias comuns. E eu gosto de dividir essa memória em 3. A memória imediata, que é essa que você grava as coisas de agora. A remota, que vem dos 9 anos para cá. E a memória inconsciente, que é formada a partir das 5 semanas que o indivíduo é formado no ventre da mãe. Aí, quando é formado o cérebro, aí começa a sua vida inconsciente, que vai até 8 anos. Por que eu me refiro até 8 anos? Que geralmente a gente não sabe. Antes dos 9 anos, o que aconteceu? Quando é um fato assim bem radical, um estupro, uma violência física, um acidente assim bem grave, a gente pode captar, pode ter essa memória depois, mas quase sempre a gente não lembra essas coisas acontecidas até 8 anos. Aí chamamos a memória inconsciente. E o inconsciente é essa parte da mente que armazena pensamentos, memórias e desejos dos quais não estamos cientes. No conhecimento popular, costuma-se dizer que é aquela parte da mente que atua sem que tenhamos a noção premeditada, e isso pode se manifestar de várias maneiras. Por exemplo, aí quando você estava no ventre da sua mãe, a sua mãe emitiu para você vários pensamentos, vários sentimentos de ódio, de amor, de carinho, através do cordão umbilical ligado à placenta, onde você estava amparado. Essas mensagens ficam lá gravadas. Como você no ventre não tem noção de tempo, nem de cor, nem de espaço, elas ficam gravadas ali e vão lhe acompanhar pelo resto da vida. É o que chamamos de inconsciente. E existem algumas maneiras que a gente pode interpretar essas coisas que estão lá nesse inconsciente. Primeiro, a nossa maneira de agir. Quando você age, aí chamada leitura corporal, você fala com o seu corpo aquilo que sua boca não quer falar. Ou então, por meio da fala, você fala, aí chamamos de atos falhos, quando acontecem os fiascos e acabamos falando aqui o que não imaginamos que falássemos. E depois vem por sonhos. Às vezes os sonhos, eles trazem à memória aquilo que está gravado lá no sonho inconsciente. E até Salomão escreveu no capítulo 5, verso 3 de Eclesiastes, porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras. Segundo a psicanálise, os sonhos são uma forma de acessar o inconsciente, ou seja, de conhecer aspectos da mente que não temos acesso direto enquanto estamos acordados. O que os sonhos revelam então? Eles revelam desejos reprimidos, medos, conflitos emocionais,
traumas não resolvidos que todo mundo tem. Isso acontece no nosso dia a dia, desde a nossa infância. Agora, eu queria que todos entendessem que tem como haver uma relação entre a psicanálise e o aconselhamento pastoral. Vamos ver isso aqui agora. O aconselhamento pastoral e as técnicas da psicanálise. Isso aqui é muito importante. Preste atenção aqui. No aconselhamento pastoral, o pastor pode se aproximar da psicanálise para cuidar de pessoas que sofrem. A psicanálise pode fornecer conceitos e teorias que ajudam a compreender o ser humano como ser trinitário e as suas relações consigo ou com os demais. Paulo considera o ser humano como um espírito, alma e corpo. E o conselheiro precisa pontuar o que está acontecendo no indivíduo e situá-lo nas áreas espirituais, da alma e das emoções, que são elementos da janela da alma. Então, as três dimensões do homem são o corpo, a alma e o espírito, como Paulo mesmo falou no capítulo 5, 23, 1 Tessalonicenses. E todo o vosso ser, espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o corpo é a parte física do homem, a alma é a parte emocional e mental, e o espírito é a parte espiritual que se conecta diretamente com Deus. O espírito humano é a entidade que sustenta a existência humana, estando acima das dimensões físicas e psicológicas. É o elo de ligação entre o homem e o seu Criador. Estas três dimensões do ser humano se constituem em três mundos complexos, que são inexplicáveis, não penetráveis, que mostram a superioridade do ser humano na criação. Toda a religiosidade humana reside na ideia de que Deus criou o ser humano um ser espiritual. Então, onde é que entra aí o aconselhamento pastoral? O que é isso? É uma atividade que envolve o cuidado e orientação de pessoas. O objetivo é ajudar a superar desafios emocionais e relacionais. Olha bem como entra aí o elemento emocional, que quase sempre os pastores veem somente o lado espiritual. Mas nós somos um ser trinitário. Tem o emocional, tem o espiritual e tem o fisiológico. Os métodos que a psicanálise usa incluem ouvir atentamente, identificar traumas e distúrbios emocionais e mudar pensamentos e comportamentos problemáticos. A psicanálise, portanto, é um método consistente. E qual é a função da psicanálise? O método psicanalítico consiste em observação, investigação e interpretação. As técnicas principais são associação livre, análise dos sonhos ou interpretação dos atos falhos. O psicanalista ou o conselheiro pastoral tem que ter essa ideia de que o paciente, o indivíduo, o membro, ou a pessoa que está na sua frente, ou o aconselhado, pode de repente revelar elementos da sua vida sentimental, da sua vida espiritual ou da sua vida física. Aí é importante que o conselheiro, o pastor, conheça as noções psicanalíticas, porque ele vai saber interpretar em que área o problema está afetando o membro da igreja, ou aquele aconselhado que está diante de você. Interessante aqui. Agora, a Bíblia registra vários conselhos que fizeram um êxito extraordinário. E é o que eu quero que todos nós, nos dias odiernos, tenhamos também sucesso nesse trabalho de aconselhamento. Aí vemos o Eliseu, aconselhou a viúva a tomar vasos emprestados, a derramar azeite sobre os mesmos, está no capítulo 4, verso 1 a 7 de 2 Reis. Temos aí o caso da Sunamita, também alcançou a bênção na sua família ao morrer seu filho. Ela saiu ao encontro do servo de Deus que aconselhou, está no capítulo 4, verso 8 de 2 Reis. Aí temos também Elias aconselha a viúva de Serepta a fazer um bolo primeiro para ele. Parece que é até uma ideia egoísta, mas não.
Elias estimulou a fé daquela mulher. E ela fez, e deu certo. Aí temos aqui o caso de uma menina levada cativa de Israel. Estava a serviço da mulher de Naamã. Essa menina, uma adolescente sem experiência, mas via o trabalho que aquela patroa tinha em limpar aquelas cascas, aquela lepra que aquele homem, Naamã, manifestava todos os dias. E ela disse, ó, quem dera se meu senhor estivesse lá em Israel. O meu senhor o curaria dessa lepra. E deu certo. O conselho daquela menina entrou no ouvido daquela patroa, que falou para o seu esposo, que falou para o rei, e aí deu tudo certo, e Naamã acabou sendo curado mediante os 7 mergulhos que todos nós conhecemos. Agora, para encerrar, já vimos que a arte de aconselhar não se herda, se aprende. Seria interessante que tivéssemos cursos para aconselhar, para ensinar as pessoas essas técnicas do aconselhamento. Agora, vamos pensar aqui que o aconselhamento pastoral e a psicanálise podem andar juntos. E o grande beneficiado desse caso será o aconselhado e a igreja do Senhor como um todo, pois a Bíblia diz que na multidão de conselhos há segurança. Você que é pastor, preste bem atenção, essa verdade, essa necessidade de você se especializar também em psicanálise. Vai ser bom, viu? Essa bênção na mão, de tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Você que é pastor, presidente de alguma igreja, pode realizar na sua igreja um seminário sobre aconselhamento cristão e psicanálise. Entre em contato conosco, vamos marcar esse seminário e você e todos os oficiais da igreja, os líderes da igreja, aprenderão que aconselhamento cristão e psicanálise poderão andar juntos. As ordens. Eu agradeço de coração a todas as pessoas que já estão me assistindo, estão assistindo. Deus abençoe a todos. Eu volto numa próxima apresentação. Que Deus abençoe a todos e eu vou orar por vocês agora. Pai Celestial, depois de ministrar essa palavra, tem tantas pessoas que estão me assistindo e vão assistir esses vídeos após nas várias redes sociais. Senhor, eu te peço que a tua mão seja sobre essas pessoas, curando-as, resolvendo os problemas que estão afetando as suas vidas, que elas possam, diante da tua presença, desfrutar, Senhor, do carinho, do amor com que tu tens para todos aqueles que te amam e te servem. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Em que cova você se encontra, não existe autoridade que vai impedir. O tribunal do céu agora está a seu favor. Chegou sua vez, o inferno se reúne pra lhe acusar. Prepararam armadilha pra lhe derrubar, mas o seu advogado é o varão de guerra. Que Deus abençoe a todos, foi um prazer ter vocês me assistindo.